estudantes do terceiro ano. Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e procure aí um lugar bem confortável para você assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito, certo? E os materiais que nós vamos utilizar hoje? Caderno ou folha para registrar a aula, lápis e borracha. Eu vou dar um tempinho para você deixar esse material bem pertinho de você. Vamos continuar? E a Vivi veio nos falar que na aula passada nós fizemos uma revisão com os temas: ocupação e povoamento de Curitiba, imigrantes, manifestação cultural, folclore e manifestações culturais. E a Vivi veio recordar que nós vimos os trajes típicos dos imigrantes que vieram para o Paraná. Imigrantes são pessoas que saíram do seu país de origem, onde nasceram e foram morar em outro país. E os trajes típicos são peças do vestuário com características de um determinado país, usados por descendentes em momentos de cerimônias e festas tradicionais. Observe os grupos folclóricos. As roupas que usam representam as cores, os costumes de seu país de origem. Nós vimos os seguintes grupos folclóricos: portugueses, italianos, japoneses, poloneses, alemães e ucranianos. Também na aula passada, conhecemos algumas das obras em que o artista plástico Eloir Júnior representa os imigrantes. Obras muito bonitas. Lembram disso? Conhecemos a lenda do Maculelê, com um livro escrito por Michel Saraiva e Ana Carolina Lacorte. E também nós vimos a lenda do Galo de Barcelos, que é considerado um símbolo de Portugal. Então conhecemos um pouquinho do folclore português. E olhe lá, a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 26 e o tema Cidade de Curitiba. Então pegue o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 26, História, Cidade de Curitiba. Eu vou aguardar você fazer.
E a Vivi veio nos contar que Curitiba é a capital do Paraná, um dos 3 estados que compõem a região sul do Brasil. Sua fundação oficial data de 29 de março de 1693. Esse ano fez 328 anos. Então, Curitiba é a capital do estado do Paraná. O estado do Paraná fica no sul do Brasil e tem 3 estados do sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o aniversário de Curitiba é comemorado no dia 29 de março, dia em que foi fundada a cidade, em 1693. A cidade, que é a capital então do estado do Paraná, completou 328 anos. Lembro que antes de sua fundação, a cidade se chamava Vila de Nossa Senhora da Luz do Bom Jesus dos Pinhais. Foi assim até 1721, quando passou a ser chamada de Curitiba, nome de origem indígena que quer dizer terra de muito pinhão. Vimos isso nas aulas passadas. Vamos recordar a história de Curitiba, assistindo um vídeo que a Prefeitura Municipal de Curitiba fez em comemoração ao aniversário de 328 anos da cidade. Vamos assistir? As luzes de Curitiba brilham intensas. E os olhos de Curitiba são bondosos e profundos. As portas e janelas de Curitiba se abrem para todos os lados do mundo. As noites de Curitiba se enchem de estrelas. As ruas de Curitiba trilham para todos os lados do universo. As árvores de Curitiba são escadas para o céu, que agradecem como araucárias sagradas o bálsamo véu que sobre ela desce. As vozes de Curitiba brindam e agradecem os filhos, os pais e os avós. As vidas de Curitiba ouvem os anjos abençoados que cantam, que encantam nossas infinitas belezas e encantados dizem tudo para nós. Esse poema ilustra com doces e apaixonadas palavras o amor que todos temos por nossa cidade, que nesse dia 29 de março de 2021 completa 328 anos, dando exemplos de cidadania para o Brasil e para o mundo. Num tempo de luta, recolhimento e cuidados, é ainda importante celebrar seu aniversário, porque no horizonte curitibano podemos vislumbrar um breve retorno à paz, à saúde e ao trabalho. E que assim seja. A história da fundação de Curitiba é contada pelos pioneiros, faiscadores de ouro, desbravadores, nossos primeiros moradores portugueses, e mais os índios que aqui viveram nos campos que chamavam de Tindiquera. A entrada dos primeiros portugueses nos sertões acima da serra foi o começo de uma história venturosa. Os garimpeiros que peneiravam ouro nos rios do litoral, entre Cananéia e Paranaguá, embrenharam-se na mata serra acima pelo caminho que os índios chamavam do Itupava. Valentes e corajosos, os pioneiros venceram o Morro do Cadeado, o Maciço do Manumbi, as encostas do Mancatira, galgaram a Serra do Mar e, triunfantes, chegaram ao Ribeirão das Pedras, que os índios chamavam Atuba. Atuba, o primeiro local. E então eles olharam para o céu e avistaram aquela que é uma das árvores mais lindas que o mundo já conheceu, o portentoso pinheiro do Paraná. A árvore que nos lembra mãos voltadas para o céu em agradecimento. Eram os dias de março e Curitiba nasceu oficialmente já longe do rio Atuba, bem distante da vilinha que fica atrás do atual bairro Alto. Curitiba começou onde hoje está aquela que chamamos de Praça Tiradentes, bem na frente da atual catedral. Era o dia 29 de março de 1693 e o pioneiro e líder Mateus Leme deve, com certeza, ter dito aos seus companheiros: não seria aqui um excelente lugar para fundar uma cidade?
E nesse dia foi fundada a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. E num ritual de fé e espiritualidade, ajoelharam-se e reverenciaram a imagem de Nossa Senhora da Luz, esculpida em terracota portuguesa, que traziam consigo, e oraram e agradeceram. Ó incomparável Nossa Senhora da Luz, Mãe de Deus, Rainha dos anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar santificado, para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades e em todas as nossas ações. Amém. E do meio da mata, eles ouviram o cântico dos índios. Coré-Etuba! Coré-Etuba! Aconteceu então o contato com os índios tinguis. Tingui, que significa gente de nariz fino. Nossos heróis fundadores, Mateus Leme, Baltazar Carrasco dos Reis, Eleodoro Ébano Pereira e Gabriel de Lara, tiveram com os nativos um verdadeiro encontro épico, que no futuro o grande artista Teodoro de Bona imortalizou numa pintura que ilustra o grande acontecimento. E o cacique dos tinguis guiou os portugueses desde Uatuba até a colina entre os rios Ivo e Belém, a oeste. Chegando em determinado sítio, cheio de pinheiros, fincou sua lança no local onde hoje é o Marco Zero. Fincou a lança e disse aos portugueses com voz forte: Coré-Etuba! Era o índio fundador. Coré-Etuba, Curitiba, que significa aqui muito pinhão. Aí os portugueses entenderam tudo. E conta a tradição que no local brotou uma frondosa araucária. Coré-Etuba, o endereço da fortuna que acolheu os nossos maiores pais e avós, todos também construtores dessa nossa grande cidade. E o capitão povoador Mateus Leme disse: é justo que sejam nomeados os oficiais que haverão de servir a esta cidade e que se façam as eleições. E foram nomeados os juízes, os vereadores, o procurador do conselho e o escrivão da Câmara. E ali nasceu a nossa cidade. Começou uma história tão bendita. E com o passar das décadas, do outro lado do mar, vieram formar Curitiba os que vieram de longe para somar trabalho, beleza e vida à nossa cidade. Os italianos, os alemães, poloneses, judeus, árabes, ucranianos e japoneses. Homens e mulheres de todo o mundo, todos para dar forma e personalidade a uma Curitiba que tanto amamos. Porque amamos Curitiba, não amamos? Cidade sorriso da Rua das Flores, dos ipês amarelos, dos jacarandás roxos, exuberantes árvores floridas que nos trazem a primavera depois do tempo dos pinhões, das frias manhãs de geada. Que coisa mais linda gostar da nossa terra, da cidade onde nascemos e crescemos. Que coisa boa conhecer a nossa grande história. O que pode haver no Brasil de melhor do que viver em Curitiba? Cidade onde brilha a cada dia a luz dos pinhais. Curitiba é sempre linda, quando no verão se ilumina inteira e reflete a beleza de sua gente educada. E no inverno sente o vento frio que agita as folhas de laranjeiras úmidas de chuva. Curitiba é a nossa casa. Cidade que dormiu sertaneja e acordou europeia. Lugar escolhido pelos nossos avós, índios, negros, imigrantes europeus. Cidade de todas as gentes. Curitiba, nós te celebramos no seu aniversário e em todos os dias do ano. Curitiba, Curitiba, que nasce e cresce, onde vivem os homens e mulheres mais felizes do mundo. Cidade que não se cansa de brilhar, nem quando se cobre de neblina nos invernos de calor humano e beleza natural. Curitiba, que se derrama para seu povo amado e alvissareiro. Curitiba de suas ruas, parques e praças. Curitiba de sua gente trabalhadora, que dá exemplo de cidadania para o mundo. Ah, minha Curitiba, generosa, encantada, flor eterna do paraíso. Curitiba, que ilumina
todo o Brasil. Curitiba, sua linda. Te amamos demais. Que vídeo lindo! Que além da história da cidade de Curitiba, muitos temas que estudamos até nas aulas, mostra o amor que temos por essa cidade. Hoje nós vamos começar um passeio pela cidade, vendo como era antigamente e alguns aspectos históricos importantes e como está atualmente. E você lembra que nós estudamos que a sede da Prefeitura Municipal de Curitiba é o Palácio 29 de Março? Neste lugar é onde fica o gabinete do prefeito e também tem alguns serviços públicos. Mas Curitiba tem um diferencial de muitas outras cidades. Não é somente nesse lugar, no Palácio 29 de Março, que tem os serviços municipais. Tem também as regionais. E regional é uma divisão da cidade para melhor administrá-la. Curitiba possui 10 regionais. Cada regional tem uma rua da cidadania. É como se fosse um braço da prefeitura mais perto dos bairros, oferecendo serviços municipais, estaduais e até federais, e também com pontos de comércio e lazer. Serviço como os sacolões da família, cartão transporte, assistência social, núcleos regionais da educação, esporte e lazer, curso da Fundação Cultural de Curitiba, abastecimento de água e luz, instituto de identificação, para fazer o documento de identidade, entre outros, certo? E olha a ideia da Vivi. Vamos conhecer as regionais de Curitiba? É claro que cada regional eu não vou conseguir falar tudo que tem nelas. Então eu escolhi alguns aspectos e lugares que mostram um pouquinho do que nós estudamos na história da cidade de Curitiba e também algumas curiosidades. E olha lá o que a Vivi veio nos falar. Faça a atividade trocando o símbolo pela letra para descobrir sobre qual regional vamos falar. Então, nós vamos fazer uma atividade para descobrir sobre qual regional nós vamos falar, certo? E olha a atividade que nós vamos fazer. Vai trocar o símbolo pela letra. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Já conseguiu descobrir qual regional que nós vamos estudar? E descobriu que nessa atividade tem um segredo também? Ah, tem sim! Os símbolos, a primeira letra deles é a letra que nós precisamos. Vamos lá? Bicicleta. Letra B. Aranha. Letra A. Ilha. Letra I. Rádio. Letra R. Rádio de novo. Letra R. Óculos. Letra O. Nuvem. Letra N. Óculos. Letra O. Vela. Letra V. Óculos. Letra O. Formou Bairro Novo. Vamos falar da Regional do Bairro Novo. A Regional do Bairro Novo está localizada na porção sul do município. Vou marcar ela aqui, ó. Fazendo divisa com os municípios da região metropolitana São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande. A Regional Bairro Novo atende os seguintes bairros: Ganchinho, Sítio Cercado e Umbará. Na imagem, então, aparece a Rua da Cidadania do Bairro Novo. E como estudamos história, lembramos o que nós estudamos. Esses bairros surgiram da passagem dos tropeiros em direção a São Paulo, que ao passar nos locais, acabaram criando comunidades. Ainda hoje, esses bairros mesclam o crescimento da cidade com áreas rurais e de preservação ambiental, ou seja, patrimônios naturais. Atualmente, a Regional do Bairro Novo atende 19 escolas. Na Regional do Bairro Novo tem o bairro do Umbará, que teve início na segunda metade do século XIX, com a chegada dos imigrantes poloneses e italianos. Lembra que eu contei para vocês por que tem esse nome, Umbará? Era uma terra boa, fértil, mas quando chovia se transformava em um terreno barrento. E os imigrantes diziam que se transformou em Umbará e acabou ficando Umbará. Os imigrantes tinham uma fé muito grande e a paróquia era um local de união, um importante marco do local. E na tela uma foto antiga e uma recente desse local, da paróquia de São Pedro. Bem interessante, até para a gente ver as mudanças, as permanências, o que mudou de uma foto para outra, ou seja, do lugar de antigamente, lugar agora. O lugar tá ali no mesmo lugar, né? Não sai. Mas a gente vê as transformações. Nessa regional também tem o MUP, Museu da Periferia do Sítio Cercado. E olha que interessante. A Associação dos Moradores do Chapinhal, que são moradores vindos dos bairros Xaxim, Pinheirinho e Alto Boqueirão. As iniciais dos 3 bairros formam a palavra Chapinhal. Você sabia disso? Olhem lá, eu fiz até um quadrinho escrito então os 3 bairros, Xaxim, Pinheirinho, Alto Boqueirão. E olha o comecinho que eu coloquei em vermelho, juntando todos esses pedacinhos vermelhos da Chapinhal, certo? Então os moradores organizaram um acervo contando a história do bairro. A ideia do MUP é resgatar então a história do bairro através do relato das pessoas, dos moradores, fortalecendo a cultura local, valorizando diversas fontes e entre elas as fontes históricas orais. Eles também coletam, fotos, que são fontes históricas visuais. E ele foi inaugurado em 2011 e sua primeira exposição foi chamada Memórias e Sonhos do Sítio Cercado, que aparece ali nas fotos, certo? E falando um pouquinho mais sobre os museus. Os museus são importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um povo. São responsáveis também por patrimônios,
Muitos museus são criados por entidades públicas, religiosas, entre outras, até mesmo por colecionadores particulares. A importância do MUP é que é um museu criado pela população. E na tela tem uma foto de uma reportagem de 2015, mas essa foto é muito anterior. Não tem a data que foi tirada, mas pela coloração da foto a gente já sabe que é uma foto antiga. Vamos para outra regional e a mesma atividade. Troque o símbolo pela letra para descobrir qual regional que nós vamos estudar. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. E daí, já conseguiu descobrir qual a regional que nós vamos estudar? Vamos ver? Bicicleta, letra B. Óculos, letra O. Aranha, letra A. Vela, letra V. Ilha, letra I. Sol, letra S. Teia, letra T. Aranha, letra A. Boa Vista. A Regional da Boa Vista está localizada na porção nordeste do município, fazendo divisa com os municípios de Colombo, Pinhais e Almirante Tamandaré. Vou marcar ela ali para você saber onde fica. Comparada às demais regionais, é a segunda maior do município. E a Regional do Boa Vista atende os bairros Abranches, Atuba, Bacaxeri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Tabuão, Tingui e Tarumã. Lembro que nós estudamos durante a aula que foi no bairro Atuba e no Bairro Alto que os primeiros moradores de Curitiba se estabeleceram? Isso às margens do rio Atuba, formando um povoado denominado Vilinha. Os primeiros desbravadores portugueses e espanhóis se instalaram nesse povoado em busca de ouro. Lembrando que já existia por aqui os indígenas, os povos originários. Nessa regional tem 25 escolas municipais. Também tem muitos parques, clubes, praças e jardim, favorecendo a atividade física e o lazer dos curitibanos. E olhem lá na tela, Pedreira Paulo Leminski, que fica nessa regional. E tem uma foto dela antigamente e uma agora.
Antigamente, em 1950, este local era uma pedreira de verdade, onde era tirada a matéria-prima para o antipó, usado nas ruas de Curitiba. Em 1990, transformou-se em um espaço de eventos, com apresentações de shows de grandes bandas, tanto nacionais como internacionais. E o nome da pedreira é uma homenagem a Paulo Leminski Filho. E você sabe quem é ele? Ele foi um escritor, poeta, crítico literário, tradutor e professor. Ele nasceu e morreu aqui em Curitiba. Nessa regional, foi inaugurado no bairro do Bacaxiri o Museu Egípcio e Rosa Cruz Tutankhamon. Isso em 17 de outubro de 1990. Esse museu possui artefatos pertencentes ao Antigo Egito e foi criado com a intenção de preservar e divulgar a história do Egito Antigo. Entre os artefatos históricos tem até uma múmia, e uma múmia de verdade. Nessa regional tem também o Parque São Lourenço. Ele foi inaugurado em 1972. Dentro dele tem o Memorial Paranista. Esse memorial foi inaugurado em 2020, ou seja, no ano passado. Esse memorial é uma homenagem ao movimento cultural que ocorreu entre a década de 20 e 30 e que buscou a construção de uma identidade regional para o estado do Paraná, utilizando elementos como pinheiro, pinhão, a erva mate nas artes. E teve o artista João Turim como um dos seus precursores, ou seja, ele defendia e divulgava esse movimento. Por esse motivo, nesse mesmo espaço, tem o Jardim das Esculturas de João Turim. E agora, vamos para outra regional? Eu vou dar um tempo para você fazer a atividade, certo? Conseguiu descobrir qual regional nós vamos falar agora? Vamos ver? Bicicleta, B, óculos, O, quadro, Q, U, estrela, E, ilha, I, rádio, R, aranha, A, mas esse A tem um tio ali em cima para a palavra ficar correta. Óculos, O, boqueirão.
A Regional Boqueirão está localizada na porção sul do município. Vou lá marcar para você ver onde fica, fazendo divisa com o município de São José dos Pinhais. E ela atende os seguintes bairros: Alto Boqueirão, Boqueirão, Auer, Xaxim. A primeira referência conhecida das terras que atualmente fazem parte do bairro Boqueirão está no registro de propriedades da Fazenda Boqueirão, em nome do Coronel Manuel Antônio Ferreira. Isso é datado de 1856. E nessa regional tem 21 escolas. E olha que interessante, nessa regional fica o quartel do Boqueirão. E eu escolhi duas fotos, uma antiga e outra recente. A antiga eu achei muito interessante, pois mostra um momento de manifestação cultural. Estudamos isso na aula também, onde os militares estão saindo do quartel para participar do desfile de 7 de setembro. Isso em 1942, há 79 anos atrás. E a foto recente de como está hoje o quartel. E olhe, olhando as duas fotos, como a professora fala, dá para ver permanências e mudanças, certo? O bairro Vila Auer era uma grande porção de terras que pertenceu ao imigrante alemão Robert Auer. Já falamos isso na aula também. Por isso até que recebeu esse nome, Auer, em homenagem a ele. Mas aqui tem uma curiosidade. Você sabia que quem instalou a luz elétrica na cidade em meados de 1890 foi Joseph Auer, um dos filhos de Robert Auer. Até então, a cidade era iluminada apenas com lampiões e velas. E na tela, nós podemos ver a passarela para a travessia de pedestres, que fica no bairro. E também a Rua Marechal Floriano, toda iluminada, certo? E vamos para mais uma regional? Troquem lá os símbolos pela letra. Eu vou aguardar você fazer.
carro, letra C. Aranha, letra A. Jornal, letra J. Letra U. Rádio, letra R. E letra U. Então, agora nós vamos falar da Regional do Cajuru. A Regional Cajuru está localizada na porção leste do município, fazendo divisa com os municípios de São José dos Pinhais e Pinhais. No início do século XVII, por volta de 1681, já existia um registro de um sítio chamado Cajuru. As pessoas tinham acesso ao bairro por meio do antigo caminho do Itupava. Lembro que nós já estudamos sobre esse caminho? Esse caminho é uma trilha histórica que liga Curitiba a Morretes. Foi aberto em 1625, 1654 por indígenas e mineradores. Posteriormente, foi calçada com pedras pelos escravizados. E a palavra Cajuru tem origem indígena, que significa boca da mata, e atende os bairros do Cajuru, Capão da Embuia, Guabirotuba, Jardim das Américas e Uberaba. E olha que interessante, vamos falar do transporte coletivo. No bairro, ele foi regulamentado em 1955. E olha a diferença do ônibus de antigamente e o de agora. O ônibus antigo é da linha Alto Cajuru. Os de hoje, além do nome da linha, trazem até recadinhos importantes, como esse ali que está aparecendo na tela. Use máscara. E a regional possui espaços que promovem pesquisas e incentivam a educação ambiental, como o Museu de História Natural, que está localizado em um patrimônio natural da Floresta de Araucária, no bairro Capão da Embuia. Nesse museu tem um bosque, praças, biblioteca, exposição interna sobre ecossistemas regionais, a trilha Caminho das Araucárias, com exposições ao ar livre e laboratórios de pesquisas. E quantas coisas nós aprendemos hoje sobre a cidade de Curitiba. E nós vamos continuar falando sobre elas, mas na próxima aula, certo? Se cuidem!